imperadores, a gente vai dar atenção para essa tensão, Israel e Irã, mas sempre eu vou tentar trazer para o lado mais micro da coisa, sabe? Lembram que o macro se reflete no micro e o micro se reflete no macro? Toda essa tensão, todos esses planos, no final das contas, vêm de mentes de certos indivíduos. Muitas vezes as pessoas são influenciadas por filósofos mortos e nem sabem por que exatamente agem como agem, porque nem conhecem os sujeitos que influenciaram suas mentes. Enfim, no final das contas, pode ser uma guerra. Tu consegue extrair lições individuais que vão melhorar a tua vida. O meu foco aqui nesse canal vai ser desenvolvimento pessoal, mas sem deixar nada de lado. Porque, por exemplo, em um país como Venezuela, ou Cuba, ou Coreia do Norte, todos os países comunistas, fétidos e pútridos, não importa quanto desenvolvimento uma pessoa tenha lá, porque os políticos destruíram o poder de ação do indivíduo. Então, mesmo que um sujeito aplique desenvolvimento pessoal extremo, estando na Coreia do Norte ou na Venezuela, nada vai importar porque os comunistas estragaram o país. Então, eu tenho a minha responsabilidade política, que é uma responsabilidade de trazer pessoas para o lado da liberdade, e eu tenho a minha responsabilidade com o desenvolvimento pessoal, sem as bobagenzinhas também de ficar preso só à política. Existem poucas pessoas capazes de transitar sem se perder. Alguns acham que toda salvação é política, isso não é verdade. E alguns acham que toda salvação é no desenvolvimento pessoal, isso também não é verdade. É uma simbiose. Tanto os poderosos do país devem ceder liberdade pra gente, quanto a gente deve nos desenvolver. Deixa aqui nos comentários NNP, nada nos para. Nos bastidores da diplomacia internacional, um conflito de proporções devastadoras parece prestes a explodir no Oriente Médio. O Irã, em um de seus movimentos mais ousados até agora, anuncia estar pronto para uma guerra total contra Israel. O que vem a seguir é ainda mais alarmante. Teherã afirma ter 2.000 mísseis prontos para serem lançados. Será esse o início de um confronto sem precedentes na história moderna? No desenvolvimento pessoal, quando existe um conflito pessoal, não exatamente no desenvolvimento pessoal, mas na perspectiva do indivíduo perante a tensão, perante o conflito. Essa é uma frase, um modelo mental que eu peguei do Vladimir Putin. Se o confronto é inevitável, nocauteie no primeiro golpe. Não adianta tu puxar uma arma, amedrontar o cara, porque ele também pode ir comprar uma arma e voltar para se vingar. Acabe o conflito imediatamente, ou diplomaticamente, ou por outros meios. Mas se o conflito é inevitável, tu vai ter que nocautear. Não tem outra saída, entendeu? Neste vídeo, você vai entender a gravidade da escalada, o que está por trás desse movimento estratégico iraniano e como o mundo está reagindo a essa ameaça explosiva. Nas últimas semanas, o Oriente Médio entrou em uma espiral de tensão, que muitos analistas já comparam aos momentos que antecederam grandes guerras mundiais. De um lado, Israel intensificou suas operações militares na faixa de Gaza, na Síria e até em solo iraniano, com ataques cirúrgicos. Do outro, o Irã, abalado por perdas estratégicas, como a morte de generais e cientistas militares, respondeu com ameaças cada vez mais explícitas. Agora, em um comunicado oficial divulgado por meios estatais, o regime iraniano anunciou o início de uma fase de prontidão máxima. O Major-General Abdurrahim Mousavi, chefe do Estado-Maior das Forças Armadas do Irã, afirmou que o país
está preparado para um conflito direto e total com Israel, e que tem mais de 2.000 mísseis prontos para serem lançados a qualquer momento. Blefe. É óbvio que ninguém no comando de um país pode parecer fraco. Essa mentalidade de cachorro brasileiro que é tipo, eu sou humilde, eu sou fraco, eu sou inofensivo. Isso não funciona no mundo real de verdade. Perante o conflito, tem que mostrar que tu é um lobo, que tu é um leão. Teu adversário tá vindo com uma faca, tu vai com uma bazuca de volta. Eu nunca esqueço a frase do Ronald Reagan, ex-presidente dos Estados Unidos: fraqueza atrai agressão. Sinais de submissão atraem agressão. Um país faz uma ofensiva a outro país. O país que foi atacado chega nos meios de comunicação e diz: me desculpem, eu errei, fui moleque. Não façam mais nada. Não, 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 não. Peraí. Fui atacado. Agora vocês vão ver o inferno na terra. A postura de um país, pessoal, também se relaciona com a postura individual. Um sujeito vai pensar 10 milhões de vezes antes de mexer contigo, antes de querer te enganar, antes de querer te manipular, antes de querer, sabe, te prejudicar de alguma forma. Se ele souber que a resposta que vai vir vai ser 10 milhões de vezes pior do que a manipulação, do que o engano, do que a tentativa chula, boba e pútrida de um ataque. O macro se revela no micro. Assim como os países têm a diplomacia e tu tem que saber trocar ideia com teus adversários, com teus inimigos, tu tem que saber sentar na frente deles, olhar olho no olho e negociar. Tu também tem que saber dar um outro tipo de resposta. É por isso que nenhum país do mundo se desfaz de seus exércitos. Sacou? Potencial de agressão contido. Se alguém vir, toma de volta. O termo guerra total usado pelo Irã não é apenas retórica. Ele indica que Teherã está disposto a usar todos os recursos militares convencionais disponíveis e possivelmente assimétricos em larga escala. Isso inclui mísseis balísticos de longo alcance, drones suicidas de fabricação nacional e a mobilização de grupos aliados na região. Especialistas alertam que esse tipo de guerra poderia atingir não só o território israelense, mas também bases dos Estados Unidos no Golfo Pérsico, além de afetar o fluxo de petróleo pelo Estreito de Hormuz, com impactos globais. Segundo fontes de inteligência ocidentais, o Irã possui hoje um dos maiores arsenais de mísseis do Oriente Médio. Entre os modelos mais avançados estão o Shahab-3, Imad e o Segil, com alcance entre 1.000 e 2.500 quilômetros, o suficiente para atingir qualquer ponto em Israel. Vocês perceberam que quando Israel atacou Irã, eles atacaram especificamente as bases de pesquisa nuclear? Isso é basicamente o seguinte, ó, em termos individuais. Amarre as mãos do teu adversário. Retire o possível poder do futuro do teu adversário. Todo mundo aqui já passou por uma situação mais ou menos assim. Tu é um prodígio, tu se destaca, e aí o teu chefe se sente ameaçado e te demite. Porque senão, tu pode ser um cara que vai substituir ele no futuro. Quem aqui nunca passou por isso? Basicamente, em termos de jogos do poder, Israel amarrou as mãos. Olha, o Irã vai nos ferrar. A gente não pode deixá-los ter bomba atômica. Senão já era. Esses caras são doidos, eles são muçulmanos. Eles maltratam o próprio povo, que fará a gente que eles consideram inimigos. Enfim, quando tu retira
o potencial poder futuro do teu inimigo, tu fez uma jogada de estratégia de longo prazo muito boa e muito eficiente também. O número de 2.000 mísseis mencionados pelos iranianos é provavelmente uma mistura de mísseis balísticos, foguetes de médio alcance e drones kamikazes, capazes de confundir e sobrecarregar os sistemas de defesa antimísseis israelenses, como a famosa cúpula de ferro. O temor é que, caso esse volume de ataque seja disparado simultaneamente, Israel simplesmente não consiga interceptar todos os projéteis, resultando em perdas civis e militares massivas. As autoridades israelenses não demoraram a responder. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que qualquer ataque em larga escala contra Israel resultará em uma retaliação esmagadora e definitiva. Perfeito. Netanyahu tem pau. Em termos simples, entendeu? Netanyahu colocou o pau na mesa. Vão fazer algo com o meu povo? Vocês vão tomar de volta. É tão difícil para vocês aprender isso? Eu não creio que seja tão difícil. Mas aprendam. Essa é a postura de qualquer homem. Chefe, líder, entendeu? Força Aérea Israelense já se encontra em alerta máximo, com caças posicionados em pontos estratégicos e baterias antimísseis, redobrando a vigilância 24 horas por dia. Enquanto isso, os Estados Unidos reforçaram sua presença militar na região. 2 embarcações de guerra adicionais foram enviadas ao Golfo, e o Pentágono confirmou a mobilização de unidades antiaéreas Patriot no Iraque e no Kuwait. Washington também tem pressionado ambos os lados a evitarem uma escalada que poderia incendiar todo o Oriente Médio. A União Europeia, por sua vez, convocou reuniões emergenciais e apelou por moderação imediata. Mas até agora, não há sinais concretos de desescalada. Embora o Irã negue repetidamente que esteja desenvolvendo armas nucleares, o temor de que o país possa estar próximo de obter uma bomba atômica continua sendo um ponto sensível. Israel, que nunca confirmou oficialmente ter armas nucleares, mas é amplamente reconhecido como potência atômica, já afirmou que não permitirá jamais que o Irã atinja esse patamar. Diante disso, há um risco real de que, em um cenário extremo de guerra total, algum dos lados decida recorrer a ataques contra instalações nucleares. Que colocaria toda a região sob ameaça de contaminação radioativa e escalada irreversível. Estamos em um momento extremamente delicado. O mundo assiste apreensivo à escalada entre 2 dos principais atores do Oriente Médio, o Irã, parece determinado a levar a retórica às últimas consequências, enquanto Israel se mostra cada vez mais disposto a responder com força máxima. Pergunta que fica é: haverá espaço para a diplomacia ou já cruzamos o ponto sem retorno? Se você quer continuar acompanhando os desdobramentos desse conflito com análises aprofundadas, se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo. O que você acha? O Irã realmente atacará com seus 2.000 mísseis? E Israel será capaz de se defender? Deixe sua opinião nos comentários. Nos vemos no próximo vídeo. Galera, um pequeno aviso. A comunidade SPQI vai se transformar na Ordem dos Imperadores, onde a gente vai ter aulas de desenvolvimento pessoal, networking, conversas francas, debates, etc, etc. Quem quiser já ir fazendo parte, clica no primeiro link da descrição.